151 mil habitantes com dois imóveis disponíveis, sendo que um desses imóveis é um imóvel milionário. E também nesse vídeo você vai ter uma entrevista de um corretor especialista lá na região. Então, quer entender mais sobre esse mercado? Raio-X de número 9 da primeira temporada está no ar. Já se inscreve no canal, já deixa lá seu like e bora pro vídeo. Você conhece essa cidade? Um detalhe muito importante: essa cidade ela tem apenas 151 mil habitantes. Mas no verão, a população ultrapassa 1 milhão de pessoas. Sim, uma cidade pequena que recebe mais de 1 milhão de pessoas. Essa cidade ela é conhecida como a Dubai brasileira. Nesse vídeo, vamos selecionar um imóvel e analisar um dos fatores que é muito importante, que é a avaliação de mercado. E uma coisa que eu já deixo destacado aqui, que não é uma recomendação de investimento. Pois aqui a gente vai estar olhando apenas a ponta do iceberg. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe qual que é essa cidade? Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Outra curiosidade dessa cidade que a gente vai analisar hoje é que ela tem o metro quadrado mais caro do Brasil. Mais caro que São Paulo, mais caro que o Rio. E agora, um dado que pouca gente conhece. A cidade ela tem 142 mil imóveis cadastrados na prefeitura, mas apenas 58 mil têm moradores fixos. Ou seja, grande parte da cidade funciona como investimento, como veraneio ou aluguel. Aliás, ela tem um índice que é o maior índice de pessoas morando de aluguel no Brasil. Sabe qual que é esse número? 45,2% da população vive de aluguel. E sabe qual cidade que eu estou falando aqui? Eu estou falando de Balneário Camboriú, uma das cidades mais valorizadas do país. Mas existe uma pergunta que pouca gente faz. Balneário Camboriú, ela tem preços sustentáveis ou ela está a gente está de frente aqui, a gente está vivendo aqui uma bolha imobiliária que está sendo inflada? Bom, aqui eu vou trazer algumas informações para vocês sobre a cidade. Então, assim, quando a gente olha aqui para o raio-x, né, que a gente está analisando, várias cidades estão passando aqui pelo raio-x, nós estamos analisando, por exemplo, passaram pelo raio-x Ribeirão Preto, Piracicaba, Bauru. Bom, Ribeirão com uma economia forte, Piracicaba com uma indústria forte, Bauru com um polo regional, e agora nós estamos aqui, ó, com Balneário Camboriú, que é um mercado de luxo. Então nós temos aí esse panorama, né? Olha a questão da valorização imobiliária que tem lá em Balneário. A cidade, ela tem o metro quadrado mais caro do Brasil, começa por aí. Preço médio estimado de 14.906 em regiões mais premiums que a gente tem ali na Barra Norte, você chega ali a 38 mil reais o metro quadrado. Agora, o mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário, ele tem 142.715 imóveis cadastrados, entre imóveis que são casas, apartamentos, salas comerciais ou até mesmo terreno. E olha esse número aqui que interessante. Domicílios com moradores fixos, segundo o IBGE, é 58 mil residências. População média por residência tem 2,4 moradores. E qual é o perfil aqui, né, do urbano dos imóveis em Balneário? A verticalização, ela impera lá na cidade. É a segunda cidade do país com maior proporção de moradores em apartamentos. Cerca de 57,2% da população vem de pessoas que moram em apartamentos. Olha que interessante. O aluguel, esse número aqui é muito interessante também. O aluguel é a maior proporção do Brasil de moradores que moram em suas residências aí locadas, né? São 45,2% da população.
Aqui a questão do uso ocasional ali de imóveis para veraneio. Então, a gente tem ali, ó, uma grande quantidade de imóveis sendo usado para veraneio, temporadas ou investimento. É entre 10 a 15% dos imóveis de uso ocasional de Santa Catarina fica nessa cidade. Aí, olha que número interessante também, ó, outro ponto. Em 2025, mais de 1.000 unidades, elas foram vendidas, unidades de alto padrão. Então, olha que movimento, movimento de bilhões de reais vindo aí em 2025, mais de 1.000 unidades vendidas. Em resumo, né, dos dados aqui de 2025 a 2026, a gente tem ali ah, o cadastro ali na prefeitura de mais de 142 mil imóveis cadastrados, domicílios ocupados 58 mil, população fixa 151 mil, população no verão 1 milhão de pessoas e preço médio que varia ali de 14 mil mais ou menos. Um outro ponto interessante aqui que na cidade é a questão da segurança. A cidade ela possui investimentos importantes em segurança, como cercamento digital, câmeras de reconhecimento facial, leitura automática de placas. A Guarda Municipal é uma das mais equipadas do país. A segurança privada se destaca com prédios modernos, com sistemas modernos. Olha um ponto interessante aqui, outro ponto interessante que a gente vê de Balneário. Taxa de homicídio, estimativa de 2,8 a 6,5 a cada 100 mil habitantes, uma das mais baixas que nós temos aí no Brasil. Um ponto interessante que na minha pesquisa que eu estava fazendo aqui, uma das maiores ocorrências que tem lá é na época de veraneio, onde a maior incidência de chamados é por conta de perturbação. Olha só, quando a cidade enche, maior número ali de denúncias, né, de perturbação. Bom, existe um dado aqui que ele é muito importante. Balneário, ela tem 142 mil imóveis cadastrados. E olha que interessante, né? Daqui a pouquinho, logo, logo, a cidade vai ter mais imóveis do que habitantes, já que ela tem 151 mil habitantes. E aí você abre para uma pergunta poderosa. A gente está vendo um mercado imobiliário que é sustentado por moradores ou por investidores, né? Vamos para a prática, vamos entender aqui como é que tá aqui de imóveis disponíveis aqui na cidade. Bom, na hora que a gente busca imóveis disponíveis em Balneário, eu encontrei hoje que é dia 17/3 de 2026, encontrei dois imóveis disponíveis. E aí, esse imóvel, eu vou pegar algumas características dele, vamos entrar aqui, eu vou te mostrar aqui quais imóveis disponíveis. Bom, nós temos aqui imóveis disponíveis aqui em Balneário, aqui um no edifício residencial Saint-Tropez, Saint-Tropez, tem um outro aqui, ó, no Balneário Camboriú, residencial Bela Praia 2. A gente vai analisar aqui, ó, esse imóvel aqui, ó, que fica na Avenida Atlântica. Olhando esse imóvel aqui na Avenida Atlântica, aqui, ó, na hora que a gente pensa aqui, ó, na análise desse imóvel, um dos pontos primordiais é a questão da avaliação. Primeiro, né, esse imóvel que a gente está olhando aqui, ó, que fica aqui na Avenida Atlântica 400, ou melhor, 4.104. Qual que é a avaliação dele? Essa avaliação bate mesmo? Esse 1.442.000? Ou será que ele é uma furada? Bom, na hora que a gente olha para esse imóvel aqui, ó, deixa eu até compartilhar minha tela com vocês aqui. Ó, esse é o imóvel que ele está sendo pregoado. Esse carinha aqui, ó, é esse imóvel aqui, ó. Então, ó, essa é a fachada dele. E olha a localização dele, onde ele fica, né? Olha os prédios ao redor dele, né?
Um imóvel que fica de frente para a praia. Essa é Balneário Camboriú. Então, um apartamento que a gente. Um dos apartamentos disponíveis, né? Tem só dois e um deles é esse apartamento que está disponível. E aí a pergunta é: quanto que vale esse imóvel? Vale isso mesmo? Não vale? E para responder essa pergunta, o que eu fiz aqui, ó? Eu procurei um imóvel que tivesse disponível ali nesse prédio, nesse mesmo condomínio. Que eu encontrei o imóvel disponível. Aqui, ó, esse é o imóvel aqui que está disponível. Olha só, esse imóvel que fica lá no mesmo condomínio, três dormitórios, sendo duas suítes e tudo mais. Olha a área privativa. Na hora que a gente compara aqui, ó, a área privativa também, ó, área privativa 103 metros quadrados. Então, aqui está marcando 98, área privativa. E detalhe, né? Esse imóvel ele está mobiliado, sendo vendido aqui, ó, ele estava de 3.600.000 para 3.200.000. Então, esse daqui, lá, olha aqui, o edifício Saint-Tropez, tá aqui, lá. Então, a gente está falando do mesmo condomínio, né? Vamos ver aqui alguns detalhes do imóvel. Aqui, ó, esse daqui é interessante que a gente consegue comparar também e ver se a gente está falando do mesmo imóvel, vendo outros anúncios, né? Aqui, ó, o imóvel todo mobiliado sendo vendido aqui por 3.200.000. Vamos aqui para um outro anúncio também. Aqui, esse daqui já até bate a questão do metro quadrado aqui, ó, já está até 98 aqui, né? No mesmo lugar, ó, mesmo condomínio aqui que a gente está analisando aqui, né? Esse daqui. Então nós temos essa característica aqui. Bom, a gente tá, eu peguei aqui uma foto aqui para comparar ele para ver se era o mesmo apartamento, né? Vamos navegar um pouquinho aqui nesse anúncio, né? E conhecer um pouco desse apartamento, ó. Aqui, ó, um apartamento que é de frente para o mar. Ó, tá vendo esse daqui? Essa foto aqui entrega ele, né? Ó, é o mesmo apartamento. Um está sendo vendido aqui, ó, 2.850.000 e o outro está sendo vendido aqui, ó, por 3.200.000. A gente já vê aqui as características aqui do imóvel, né? As características aqui do imóvel. Então nós temos aqui, ó, um dormitório sendo uma suíte, dois banheiros, frente para o mar. Isso aqui. Olha, e aqui pelo posicionamento dele aqui, né? Ele não parece que é um andar alto, né? Esse daqui já que está sendo ofertado, olha, ele já é um apartamento que é um apartamento mais alto. Esse daqui não é tão alto quanto o que está sendo leiloado aqui. Uma outra questão importante também é a gente saber ter essa informação. Para qual lado esse apartamento está virado, né? Se for um por andar, não tá com cara de ser um por andar. Na hora que a gente olha por aqui, uma informação importante aqui era saber se ele é um por andar. Se for um por andar, a gente tem aí a certeza de que ele é virado para o mar. A chance dele ser um por andar, aqui, no número do apartamento, ele está marcando aqui 504, né? Geralmente isso aqui identifica que são quatro apartamentos no andar, né? Então já tem indícios de que não é um por andar. Mas é importante a gente ter essa informação, né? Para saber se a face dele é virada para o mar. Se for virado para o mar,
a gente tem uma valorização maior aqui também, né? Mas uma coisa importante, né? O prédio ele fica na beira da praia, né? Tá ali. Esse é o imóvel aí que está sendo pregoado, de frente para o mar. E aí nós estamos navegando aqui, ó, dentro de um dos apartamentos. Dentro de um dos apartamentos aqui. Esse é um apartamento que está sendo vendido por 2.850.000. Ele estava, a gente viu aqui que um valor maior, né? No outro anúncio aqui a gente percebe que ele estava aqui em 2.600.000, ou melhor, 3.600.000. E aqui ele está em 2.850. Então aqui a gente está visitando aqui esse imóvel que está disponível à venda. Os quartos, a vista aqui para a praia. Aqui a garagem. Olha só que a garagem ela é fechada, que é a fachada do prédio. Bom, a gente está tendo aqui uma amostra desse imóvel aqui. Não dá para você pegar esse valor como absoluto, porque a gente está vendo aqui um imóvel à venda dentro do prédio. Essa informação é muito importante. E aí tem vários fatores que a gente precisa saber aqui para complementar essa informação. Quais são os apartamentos dentro desse padrão? Existe algo melhor que ele nessas condições? Quem queria concorrer para vender com esse imóvel? Então, assim, são algumas perguntas que eu faço para a gente entender qual que vai ser a liquidez, quanto tempo ele vai demorar para vender esse apartamento. Então, aqui na prática, a gente pegou um apartamento aqui em Balneário, um apartamento que fica de frente para o mar, que está sendo ofertado, e tem aí a possibilidade dele valer uns 2.850.000. Eu consegui uma entrevista com o corretor lá na região, lá em Balneário de Camboriú, e ele trouxe informações importantes. Vamos para essa entrevista? Segue lá. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? É Luiz Fernando, né? Isso. Como é que eu te chamo? Pode ser Fernando só. Ah, legal, então tá bom, Fernando. Então tá, já. Primeiramente, prazer, né? Meu nome é Rogério. Prazer é meu. E, Fernando, o meu objetivo do meu contato é que, assim, eu sou especialista em arrematar imóveis em leilão. Entendi, E tem um imóvel que vai ser leiloado dentro desse edifício. entendi, Aí, meu objetivo era entender como é que funciona o mercado, né? E ver se, como é que está a viabilidade da arrematação desse imóvel e tudo mais, né? Então, entendi. era entender de fato, né, se vale a pena ou não. E entender um pouco do mercado, né? Como eu não conheço o mercado, não sei como é que é o mercado aí, então o meu objetivo era esse. E é claro, né, a gente comprando esse imóvel, a gente vai precisar de um braço direito lá na região para poder vendê-lo, né? E aí eu Sim, gostaria de entender, né, como é que funciona a dinâmica e tudo mais. Não sei se você conseguiria me ajudar a respeito disso. sim, perfeito. Eu atuo aqui, a nossa sede fica aqui na Praia Brava de Itajaí, né? Mas o Legal, nosso foco inicial é mais Balneário Camboriú. A gente se intitula como uma imobiliária de Balneário Camboriú, né? E aí, posteriormente, a gente faz a comercialização de imóveis tanto de Balneário quanto Praia Brava aqui de Itajaí. Alguma coisa no bairro da Fazenda, Itajaí também, Itapema, Porto Belo. Tenho 12 anos de mercado já, então todo suporte, sempre falo para legal. os meus clientes, a gente faz um acompanhamento, né? Não é só a venda, é o acompanhamento, toda a parte burocrática, documental, desde o início até o fim, até que se encerre. É um casamento com o cliente, né? Até que a gente Legal. consiga desembaraçar tudo, tá? Então a gente sempre presta todo o suporte. Em relação a este imóvel específico, né, que é ali no edifício Saint-Tropez, o que que acontece? Tem um corretor de Balneário Camboriú que ele está fazendo uma dinâmica de mercado um pouco diferente. Ele pega a autorização dos proprietários e ele faz uma pulverização geral dos imóveis que ele pega a autorização, ele fica com 1% e repassa 5% da venda para os demais corretores. Então, esse seria um imóvel
é agenciado por ele, mas isso não impede que eu possa lhe dar todo o suporte necessário aí que você precisa em relação à avaliação. Eu não sou perito avaliador, mas a gente tem, Legal. né, uma base do mercado em relação a valores e tudo mais. E uma coisa que eu percebi, assim, eu estava dando uma pesquisada na região, né, e eu vi que só o ano passado teve venda de 1.000 unidades de apartamentos de alto padrão, né? Sim, Isso, sim. isso eu achei muito interessante. O mercado ele está bem aquecido nesse momento, né? É, o que que a gente acompanha, assim, né? A gente vê que tem muito corretor que está reclamando do mercado atual, mas tem corretor que vendeu mais de 200 milhões no passado, pra Olha que você ter legal. uma ideia. Tipo, Entendi. um Sena Tower, o ticket médio é ali os 30 milhões, o cara acho que vendeu uns 4, 5. Então, tipo, para quem tá ruim, né? É verdade. Depende, Depende para quem, né? depende para quem. O que eu acompanho, assim, é que esses imóveis de 500 a 1,5 milhão, de fato, deu uma desacelerada. Mas 8 milhões, 10 milhões é mais difícil de vender. Mas eu acho que se manteve uma constância de vendas desse tipo de imóvel, entendeu? E que você tem um perfil diferente, né, de clientes, né? Parece que quanto mais caro, né? Talvez Exato. ele demore um pouco para vender, mas ele assim, o pagamento é à vista, né? Mais objetivo. Ele é assim, não tem financiamento, parece que é um negócio É. mais certeiro, né? Ele é mais objetivo, né, na compra do que o. Geralmente, quem vai comprar um imóvel, o valor um pouco mais baixo, é aquele cara que lutou a vida inteira para juntar aquele dinheiro, então ele tem um fator decisor um pouco mais, né? Ele demora um pouco mais para avaliar. O cara que quer comprar algo frente mar de alto padrão, assim, ele já vem mais decidido, né? Ele olhou, gostou, ele comprou. E aí, uma coisa que eu queria saber, assim, eu vi que ele está mobiliado, né? Esse apartamento, né? Sim. E eu vi assim um outro anúncio que é a mesma foto, tá? Eu vi que ele tava assim 3.200.000 e ele teve foi abaixado um pouco, foi para 2.800. Aí a minha preocupação é assim, ó, qual que seria a liquidez desse imóvel na tua visão, Fernando? Assim, ele teria uma boa liquidez? Você tem uma ideia mais ou menos estimativa de tempo? Eu vi que ele está mobiliado, né? Então, Tá, ele tá assim, mobiliado. para a gente, de repente, será que qual que será o valor assim de liquidez que ele tem? Será que esse é um bom valor de liquidez? Ele vai demorar muito? Não? Qual que seria a média de venda do imóvel nesse padrão, sabe, Fernando? Tá, é que assim, ó, vamos supor que a gente vai falar hoje em metro quadrado, tá? É assim, Tá. muitos clientes se baseiam por metro quadrado, tá? O metro quadrado, tipo aqui na Brava, já tá chegando a 110 mil em alguns empreendimentos, tá? É um empreendimento de A metro altíssimo, quadrado está chegando em 100. 110 aqui na Praia Brava, e eu acho que o Sena também tá, acho que tá 85, se eu não me engano. Legal. O E, Sena é então, tipo, lançamento, você está falando, né? Ou não? é isso, no lançamento, né? Tipo, que nem esse prédio aqui que a gente tá conversando, ele já meio que se consolidou a questão da valorização dele, né? Então, Sim. hoje a gente está falando que ele está ali na faixa dos 29, um empreendimento novo, entregue pronto hoje, 65. Então, ele está abaixo do valor do metro quadrado convencional. Mas daí você vai me falar, poxa, Fernando, mas isso é um prédio sem lazer, é um prédio antigo, né? Então acho que justifica esse valor. Só que a gente tem mais um fator que pouca gente se dá conta, que eu acho que é um belo de um argumento de venda. Como esse prédio ele é menor, né? E não existe mais terrenos frente-mar em Balneário Camboriú para futuras construções, tem construtoras que já estão comprando o prédio inteiro, derrubando para construir um novo. Olha só. Teve um prédio que a Embraer comprou, que eu acho que tinha 24 andares, e eles colocaram ele todo pro chão. Se eu não me engano, é o Ivo Roveda. Derrubaram todo o prédio para construir o Armani Casa, né, que é da marca Legal. Armani. Então, assim, provavelmente ali foram 40 apartamentos que foram permutados. Então, se o cara tinha um apartamento que nem esse aqui, que era 2,8 milhões, ele vai ganhar um de 15 agora, entendeu? Então, Entendi. assim, frente mar sempre é um bom negócio. Sempre é um bom negócio. E esse Se é esse prédio, pelo que eu percebo aqui, são várias unidades, né? Não é um por andar, é?
Não. É porque são apartamentos compactos, né? Hoje em Entendi. dia não se constrói mais apartamentos compactos frente ao mar, porque o valor do terreno não compensa, então a conta não fecha. Você teria que cobrar, sei lá, 8 milhões num frente ao mar de estúdio. Ninguém ia pagar isso, né? E a questão também da legislação municipal, né? Do plano diretor também não permite fazer apartamentos menores tão próximo do mar. Então, esses prédios são mais antigos, foram construídos lá em 1980 e oitenta e pouco, 1900, 1990, talvez, nesses anos aí. De certa forma, é um achado, né? Ah, que Eu sei que legal. parece um absurdo, né? Tipo, quase 3 milhões no apartamento de um dormitório, mas é um belo produto. E aí eu tava fazendo as contas aqui, né? Você me falou que é mais ou menos ali uns 29 mil metros, o vinte e metro nove mil quadrado. metros quadrados. Aí dava Isso. 2 milhões e meio, mais ou menos. Isso mobiliado, ou não? Mobiliado, ele tem 98 metros, isso aqui, né? Sim, ah, legal. Então, tá 98 por 29.800 dá lá os seus 2.850. E quanto tempo você acha que eu demoro para vender um apartamento desse? Você tem ideia, Fernanda? Olha, ele estando reformadinho, bonitinho, todo mobiliado, a média de venda, assim, seria quanto, mais ou menos, de tempo, assim? É muito difícil, porque é um produto muito específico. É muito difícil eu te falar assim, que a gente sempre avalia que a jornada de compra de um cliente ela pode durar mais de um ano, às vezes, entendeu? Entendi, Então, o que que eu vou te falar? 6 meses a 12 meses, entendi, sendo bem realista, né? Ah, entendi, amanhã pode entrar alguém ali, vai lá e compra, entendeu? Mas entendi. é um produto muito específico, né? Mas, Um assim, cliente dentro muito da sua específico. experiência, né? 12 anos de experiência, né, Fernanda? Sim. Se eu pego 12 anos de experiência, você me fala assim, então que seria de 6 meses a 12 meses, mais ou menos, para fechar a venda, mais ou menos. Sendo bem realista, porque eu não vou ficar te falando, não, em um mês vende. Não, não é assim. Sim. Não é assim. É claro que ele já teve uma oferta. Aqui, na verdade, ele começou sendo vendido, né, por 3 milhões e 600. E aqui você tem um imóvel que é o mesmo imóvel, né? Ele foi baixando o preço para 2.850. Um imóvel que está todo mobiliado. Tem essa característica também. Então, vai aqui, né, a nossa experiência aqui em Balneário, esse leilão, inclusive, vai acontecer hoje. Olha só, o segundo leilão vai acontecer hoje, às 17 horas, ou melhor, às 17 horas. Ele vai acontecer hoje às 10 horas, né? Começa a ser pregoado. Ele é o item de número 439. Bem provável aí que ele vai terminar lá para as 2, 3 horas da tarde, mais ou menos aí a oferta desse imóvel, que são vários imóveis, né? A gente vê uma quantidade alta aqui de imóveis. Geralmente acontece dessa forma. Dentro de um leilão, você tem muitos imóveis sendo disponibilizados. Então é bem provável aí que ele acabe entre. Depende aí do como que vai acontecer o leilão também, como que serão os lances, mas pode ser que entre 2 e 15 horas ele esteja finalizado. Bom, temos aí esse imóvel como característica, então existe muita possibilidade dele ter esse valor. É claro que aqui esse imóvel está mobiliado, né? Então existe também essa característica, né? O imóvel que está sendo pregoado, provavelmente ele não vai ser, na grande maioria das vezes, você não pega imóvel mobiliado, né? A não ser que você faça algum acordo com a pessoa que mora ali no apartamento. Então você tem essa característica desse imóvel. Então, assim, ó, de repente, se ele não tiver mobiliado, pode ser que ele venha bater aqui os 2 milhões, viu? Então a gente tem uma característica aqui, ó, na questão da avaliação, né, que de repente aí pode ser um belo investimento. Você pode pensar até em mobiliá-lo, né? Aí vai de acordo aí com as suas expectativas e como que você está pensando em investimento. Vai uma forma prática aqui, a gente está falando aqui de Balneário Camboriú. Então, eu estou mostrando para vocês aqui na prática um apartamento que está aqui disponível para venda. Hoje ele vai ser pregoado, né?
Então, voltando aqui para os nossos números, né? Nós temos aqui a cidade de Balneário no nosso raio-x. Quando a gente analisa, os números da cidade, a gente consegue aí ter uma precisão, né? Fazer uma análise do risco com mais segurança, né? Então a gente tem uma cidade aqui de Balneário, que está no nosso raio-x, uma cidade que tem 151 mil habitantes, apenas dois imóveis disponíveis. Quando a gente pega o histórico aqui do raio-x, a gente já analisou nove cidades, passamos por nove cidades, e essa é uma cidade das que menos tem imóveis disponíveis. A gente teve uma cidade pequena no interior de Minas, em Taiobeiras, que tinham dois imóveis disponíveis. Porém, os números são totalmente diferentes, né? É, Balneário tem 58 mil residências disponíveis. Na hora que a gente vai para o LS, do nosso indicador, né, o LS 360, que ele mede a questão de imóveis disponíveis para residências, a gente chega ao número aqui que é um dos melhores dentro aqui da nossa análise, né? Ele realmente ficou muito baixo, ficou 0,003, né? Na hora que a gente faz essa comparação, né? Questão de emprego lá na região, 58.400 empregos, né? A gente vai para o nosso indicador E360, nós temos aqui 0,38 é o nosso E360. Então nós temos aqui uma cidade muito segura, aqui a taxa de homicídio 2,8 a 6,5 taxa de homicídio. Desemprego baixíssima, 2,2, uma das mais baixas que a gente tem aqui na série. Um outro ponto interessante também, postos de saúde lá na região. Ele tem 15 postos de saúde, ou seja, na hora que a gente olha aqui a quantidade necessária para o que tem na cidade, ela supre, esse indicador. Então a gente tem aqui Balneário no nosso raio-x. Você viu aqui uma, um caso prático de um imóvel sendo disponibilizado. Você vê aqui que existe uma possibilidade muito grande, mas já te adianto, não pegue como base, vários outros fatores têm que ser analisados, mas você vê que tem uma chance de ter uma possibilidade muito alta de ser um ótimo investimento, um imóvel que fica de frente para a praia. Bom, se você gostou desse vídeo, já lá deixa o seu like. Se você não é inscrito por aqui, já se inscreve no canal. E aqui nós estamos no Raio X, uma série de 10 cidades que estamos analisando. Estamos indo para nossa última cidade aqui do Raio-X. Então, se você quer acompanhar, quer conhecer mais sobre esse mercado, aqui é o lugar. Nos vemos no próximo vídeo, combinado? Forte abraço, até mais, tchau, tchau.